Olá, bom demais ter você por aqui. De forma democrática e ainda confusa sobre o que está ao alcance de um político fazer, boa parte dos brasileiros foi às urnas. A escolha, embora legítima, esbarrou mais uma vez na falta de conhecimento de como funciona a Federação Brasileira. Em certa medida, as manifestações de junho do ano passado mostraram o mesmo, com vários políticos sendo cobrados por aquilo que não conseguem fazer, seja por falta de recursos ou por força da lei. Entender o papel de municípios, estados e União é fundamental para se cobrar de forma devida presidente, governadores e prefeitos. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o Pacto Federativo e os problemas que ainda cercam o tema, como a arrecadação tributária. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois. A notícia da descoberta devia salvar o mundo. Nós convidamos Onofre Batista, professor de Direito Público da Faculdade de Direito da UFMG. 2 pontos para ele. Já há um completo desequilíbrio hoje, não é? Como a União recebendo a maior parte da carga tributária, centralizando as receitas de forma muito contundente, os estados aí no meio praticamente falidos e os municípios embaixo destruídos. Convidamos Alexandre Bahia, professor de Direito do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. 2 pontos para ele. Chega uma hora em que esse endividamento bate num teto em que não é mais possível prestar saúde e educação. Quando essa saúde e educação não são prestadas, as pessoas vão na justiça. Chega uma hora em que eles não vão conseguir mais cumprir essas decisões, vai ter um colapso mesmo do serviço. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 pontos. Vamos começar explicando para o nosso público, então, o que é o Pacto Federativo? É a forma como um determinado estado ele se organiza e distribui as competências, no nosso caso, entre União, estados e municípios. Ou seja, a partir do momento em que nós nos constituímos como uma federação, nós escolhemos distribuir competências entre os 3 entes e isso forma, então, um pacto federativo. A ideia de que os 3 entes devem cooperar entre si de forma a realizar serviços e políticas públicas para o bem da população em geral. É um modelo inspirado nos Estados Unidos, é isso, professor? Isso, a nossa federação ela tem inspiração dos Estados Unidos, também um pouco na Argentina, apesar de que quando a gente traduziu isso para o Brasil, a gente acabou mantendo uma estrutura muito centralizada, que já vinha do Império, né, e não, mesmo a Constituição de 88 não conseguiu resolver isso. Quer dizer, ao longo da nossa República, nós tivemos um processo de concentração muito grande na figura da União, por causa das ditaduras militares nossas, né, os vários períodos autoritários, e acabamos não conseguindo resolver isso na Constituição de 88, apesar da tentativa. Havia toda uma conversa na Constituinte de fazer um federalismo mais equilibrado, delegar mais coisas para os estados e também agora para os municípios, mas muito pouco foi feito. Poderia ter avançado um pouco mais, avançou muito pouco. E quais que são os problemas, então, que a gente tem no Pacto Federativo Brasileiro? Bom, o Pacto Federativo Brasileiro tem uma série de problemas. O professor Alexandre explica bem, na Constituição de 88 foi feita uma tentativa de solucionar, não é, especificamente no que a gente vinha debatendo, que seriam guerras fiscais, os tributos, essa distribuição da carga tributária entre os entes federados, foi feita uma equação, imaginando-se uma quantidade de serviços a serem prestados pelos estados, uma quantidade pelos municípios e uma quantidade pela União, uma série de atribuições da União e a contrapartida tributária de cada um deles. Imaginou-se que haveria, assim, um equilíbrio, não é? E o que a gente vê é que, no andar da carruagem, ao longo dos anos, esse pacto, que sequer, no seu primeiro momento, mostrava uma adequação, assim, razoável, ele se acomodou de forma razoável, ele foi sendo distorcido ao longo dos anos, não é? E a gente saía aí de uma carga tributária global na faixa de 20 e poucos por cento, chegando a 30 e tantos por cento, crescendo a carga tributária absolutamente na União, não é? E não havendo esse mesmo crescimento nos estados e nos municípios, mas, ao contrário, uma série de atribuições foram levadas para os estados e para os municípios, ou seja, há um completo desequilíbrio hoje,
não é? Como a União, recebendo a maior parte da carga tributária, centralizando as receitas de forma muito contundente, os estados aí no meio praticamente falidos e os municípios embaixo assim destruídos, não é, com uma série de competências e não dando conta de cumprir, o que fica muito claro quando a gente olhar para a educação, segurança, por exemplo. São grandes despesas, por exemplo, Polícia Militar no Estado, a folha de pagamento da educação no Estado. Aí você fala assim, está ruim segurança e educação? Por outro lado, você responde assim, a contrapartida tributária dos estados é absolutamente deficiente, não é? Houve um crescimento de receita na União gigantesco. A União hoje tem as suas receitas sem nenhum vínculo, ou seja, ela distribui para o Estado parceiro, para o Estado amigo, para o Estado que reza na sua cartilha ou que vem de mãozinha posta para receber a sua mesada de receita desvinculada, e com isso há um desequilíbrio de poder extremamente exagerado na Federação Brasileira hoje, o que exige um repensar assim rápido do Pacto Federativo, sob pena do cidadão pagar um preço enorme por esse centralismo absurdo e esse federalismo de compadrio. Depois quero saber um pouco sobre as propostas que estão tramitando, mas antes queria saber quando e onde que a gente se perdeu. Foi na Constituição, foi depois dela, com os governos, enfim. Onde que se deu então essa perda que a gente acabou saindo do controle? Eu acho que, como o professor falou, com a Constituição a gente já tinha avançado muito. Comparado com o regime absolutamente autoritário que a gente já vinha, qualquer avanço que a Constituição desse já seria muito bom. E a Constituição avançou de forma interessante ao criar, ao invés de a técnica de competências exclusivas, ela criou a técnica de competências concorrentes. Então, saúde e educação, por exemplo, são casos em que os três entes atuam, deveriam atuar, pelo menos, de maneira concomitante um com o outro, de maneira conforme um com o outro. Quer dizer, isso já é um avanço muito grande da Constituição. Mas o outro ponto, que o professor Onofre estava falando, é que entre os tipos de tributos que podem ser cobrados, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições sociais, as contribuições em geral. Sobre os impostos, os impostos federais, a União tem que repassar uma parte dele para os estados e uma parte para os municípios. No caso das contribuições, não. Ela pode cobrar e ela não precisa repassar para os demais entes. De 88 para cá, o que acabou acontecendo foi que praticamente nós não criamos nenhum novo imposto federal, mas ao contrário, contribuições nós criamos várias. E qual é a diferença, professor, de taxa, de imposto, de contribuição social? As contribuições, em tese, elas têm uma finalidade especificada, ou seja, é um tributo finalisticamente orientado. Você arrecada a contribuição para um determinado gasto absolutamente vinculado. Só que, veja bem, onde que o dilema fica? Os impostos são para atender a despesa genérica do Estado, não é? Do Estado ou da União, os da União e tudo. Só que existe fundos de participação, não é, dos impostos da União, por exemplo, que são repassados aos estados e dos estados aos municípios. Agora, veja bem, a questão toda e a gravidade da questão fica forte na medida em que a União foi criando ao longo dos vários governos novas contribuições e retirando a razão fundamental de ser das próprias contribuições. Ou seja, a contribuição só se justifica como tributo autônomo na medida em que ela é vinculada a uma finalidade específica. Só que eles criam a desvinculação de receita das contribuições, ou seja, são verdadeiros impostos disfarçados para enriquecer as burras desse ente federado gigantesco e maior criado. Agora, veja bem, a grande questão, o direito tributário brasileiro é constitucionalizado. O legislador constituinte é o mesmo legislador federal que sofre as injunções do poder central. Então, eles conseguem criar com muita facilidade novos tributos e novas contribuições, ao passo que os estados e os municípios não. Quando a gente fala de manicômio tributário, essa parafernália de tributos, os tributos dos estados e municípios são os mesmos. Cresceu na União. Quando fala assim, a carga tributária sai de 25%, vai para 37%, cresceu na União.
Os estados andaram para trás. Quer ver um exemplo de como os estados andaram para trás do Pacto Federativo? E esse exemplo é gritante para Minas Gerais. Os produtos semi-elaborados exportados, não é, eram onerados com a tributação do principal tributo estadual, que é o ICMS. Para compensar a perda, foram desonerados numa emenda constitucional, não é? E para compensar a perda, a Lei Candir, não é, fez um fundo para os estados para compensar o que eles perdiam de arrecadação. Hoje, a defasagem anual da Lei Candir de repasses só para Minas Gerais é da ordem de 4,5 bilhões por ano. Isso é mais do que uma receita mensal. E isso o cidadão mineiro perde. Então, veja bem, os estados, como Minas Gerais, então, semi-elaborado, por exemplo, os produtos, o minério, não é? Preparado para exportação. Ora, nós perdemos tributos significativos e não tivemos reposição. Ao passo que a União sobe a carga tributária dela quase 10 pontos, mais do que 10 pontos, né? Cria um verdadeiro manicômio tributário, não é? E concentra essa receita na União. Você quer ver uma coisa? COFINS e PIS. Isso é um ICMS disfarçado, é um IVA disfarçado. E é um imposto sobre o consumo que onera, sobretudo, a classe média. É um tributo regressivo que onera a classe média. E existem estados que acabam perdendo mais do que outros nessa guerra fiscal? Minas, com certeza, é o que mais perdeu. A guerra fiscal, veja bem, ela é um fenômeno muito maior do que nós podemos olhar no Estado. Ela acontece no mundo inteiro. Na medida em que o capital se mundializou, havia um equilíbrio capital, trabalho e o Estado no meio. Na medida em que o capital se liquefez, na medida em que o capital mundializou, o capital hoje voa. Ele desloca plantas, a Fiat pode deslocar a produção dela para qualquer lugar, os investimentos podem deslocar. O capital voa, o trabalho não, e o Estado não. Nesse sentido, o capital ganha um poder de barganha perante os Estados fantástico. Os Estados têm que ficar atraindo, vem capital, vem para cá, vem gerar trabalho aqui, eu reduzo o tributo para você vir. Então, o mundo inteiro vive esse fenômeno que a gente chama de race to the bottom, né? Essa corrida ao fundo do poço, essa guerra fiscal no cenário mundial. No horizonte brasileiro, dentro da Federação Brasileira, acontece o mesmo fenômeno. Os estados brigam entre si para atrair o capital, para gerar trabalho e abrem mão de tributos. Com isso, os estados-membros vêm deteriorando a sua capacidade arrecadatória em prol do capital e, sobretudo, internacional. E perdendo a sua condição de prestar serviços públicos a contento. Veja bem que a grande função harmonizadora é da União, porque os estados entre si devem se compor, como no CONFAS, que é o conselho, mas sempre existe um dilema. Por exemplo, o Nordeste, como que ele vai atrair investimento? A não ser abrindo mão de tributo. Ele não tem infraestrutura, não tem mão de obra, então ele se recusa a sair da guerra fiscal, não é? E a dívida interna vai só aumentando. Os estados devem bilhões para a União e é um negócio sem solução, porque cada vez mais eles vão abrir mão dos seus próprios impostos, isso impossibilita que eles exerçam as funções que eles têm que exercer, eles têm que pedir mais dinheiro para a União e a dívida vai só aumentando. Além dos tributos, estamos falando também de atribuições, né, dos municípios e também dos estados. Queria saber, então, qual que é a atribuição de cada ente, União, Estado e município no país, e se também existem propostas e problemas nessas atribuições, se seria o caso também de reformar também as atribuições. Acho que a prestação dos serviços públicos principais, educação e saúde, por exemplo, ela é de competência comum dos três. Os três atuam. Mas é claro que os estados e os municípios ficam com a parte mais pesada, que é o ensino básico fundamental e o ensino médio. Né? O ensino médio dos estados, o ensino básico fundamental dos municípios. A União fica com o ensino superior e que dá uma estrutura muito menor. Né? As escolas que trabalham na região dos milhões aí de alunos estão nos estados e estão nos municípios.
O problema é que, apesar dos 3 poderem fazer, e os estados, então, e o município estarem com a maior parte dessas competências, como a gente está discutindo, eles não têm a receita, eles não têm a contrapartida própria, eles precisam de repasse da União, e esse repasse é redistribuído de acordo com planejamentos ou favores políticos, enfim, em que alguns estados são privilegiados e outros não. Né? Quer dizer, no final das contas, quando uma pessoa precisa de um remédio, precisa de um hospital, precisa de escola, ela vai procurar o estado ou o município. Aliás, muitas vezes é o município mesmo. Se ela está precisando de um remédio e ela não tem, é contra o prefeito que ela vai fazer um mandado de segurança pedindo a compra do remédio. Não é contra o presidente da República, porque é ele que, no final das contas, está ali na ponta da prestação do SUS, do Sistema Único de Saúde. Só que o município não tem a contrapartida da receita que ele deveria ter, já que ele tem a função. Né? Acho que é essa a grande questão que a gente precisa repensar no que a gente fala de pacto federativo. E qual que é a importância das pessoas conhecerem isso que a gente está discutindo na hora de votar ou também de se manifestar e, enfim, atribuir de forma correta e justa, né, as funções de cada ente e também saber, né, do limite, né? Afinal de contas, eles precisam gerir um recurso que às vezes não conseguem, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância, principalmente porque a gente acabou de sair agora de um período eleitoral e a gente vê sempre manifestações, né, em relação a isso. Um dia desse, em sala de aula, professor Alexandre, eu estava verificando o seguinte: uma das questões democráticas apontada desde Platão, não é? É aquilo que ele fala dos desejos e apetites da massa, não é? Na hora que ele temia a democracia por causa dos desejos e dos apetites da massa que zumbi, não é? O problema é que, se a gente for olhar o que acontece no período eleitoral, muitas vezes a massa que desconhece, às vezes, os problemas centrais desse intrincado jogo, ela pode zumbir. E as campanhas podem acabar se tornando um jogo de ofertas de atendimento de apetites. Não é? Então, as questões são jogadas. Por exemplo, ninguém vai falar em aumentar tributo. Todos vão falar em reduzir tributo. Agora, reduzir tributo pode ter consequências. Pode ter severas consequências. A questão é saber a seguinte: nós precisamos de acertar o tributo no Brasil. E esse é um problema grave. É sabido e consabido no Brasil que os mais ricos não pagam tributos. Por quê? Quer ver um exemplo? Fala assim: nós temos a alíquota de 27,5%, alíquota margem do imposto de renda, não é? O rico milionário paga esses 27,5%? Não, ele tem uma pessoa jurídica onde ele enfia todos os bens e paga 15% da pessoa jurídica e recebe sobre os dividendos que ele puxa de lá, e todo mundo sabe que você não taxa dividendos, porque senão o capital pode fugir. É a história do capital líquido, pode ir para paraísos fiscais, para outros cantos. Então, para atrair capital, não se taxa dividendo. Todos caminham para a pessoa jurídica. Aí o que vai acontecendo? Os impostos sobre o consumo aumentam. Só que, peraí, se você ganha R$1.000, você consome R$1.000. Se você ganha R$100.000, você, se viver muito bem, pode gastar metade, aí já gasta 30, poupa 70, aquele dinheiro rende mais e não será tributado, e você paga o imposto sobre o consumo só sobre aquela base de 30. Então, os impostos sobre o consumo são regressivos nessa medida. Tem um cálculo que é muito interessante, que fala sobre o número de dias que você tem que trabalhar para pagar todos os impostos. Só que esse cálculo, normalmente ele é falado assim nos órgãos de mídia, mas ele esconde o desdobramento desse cálculo. Quando você fala assim, você tem que trabalhar 200 e poucos dias, 100 e poucos dias, mas quando você distribui isso por faixa de renda, uma pessoa que ganha mais, a classe A, ela tem que trabalhar um número de dias muito menor do que uma pessoa lá da classe D e E. Essa pessoa da classe D e E, ela vai ter que trabalhar o dobro de dias para pagar todos os impostos do que uma pessoa... E que é o contrário, porque a ideia dos tributos é de você tirar de quem tem mais e depois devolver em serviços, principalmente para quem tem menos. No nosso caso, no Brasil, a gente cobra imposto de quem tem menos e distribui. Exatamente. E aí vem a questão.
o técnico seria tributar quem tem mais para prestar para quem tem menos. E essa é a questão aí entre os programas redistributivos. Ou seja, você de alguma forma tem que redistribuir riqueza na medida em que os impostos estão todos baseados no consumo. Não é? Eu vou dar um exemplo para você. Quebec, no Canadá. Ele faz uma coisa fantástica. Por exemplo, o ICMS no Canadá, o equivalente ao ICMS, é uma alíquota plana, crédito, tudo, blá, blá, blá. É o imposto mais simples do mundo. Não tem isenção, não tem carro. Você fala, pô, mas que absurdo, todo mundo paga o mesmo imposto. Sim, você pega os mais pobres, pegam a nota fiscal do que eles gastaram, vão na declaração de imposto de renda e buscam o dinheiro de volta. Podem até receber a mais. Ou seja, você compensa na redistribuição e tem de tributar justamente. Ou seja, você tem que distribuir justamente e tributar justamente. No Brasil, você vê, as iniciativas redistributivas são singelas. O Bolsa Família, que é um programa que é indiscutível. É indiscutível. Não há ninguém pode ir contra, não tem como, nós vamos de $70, R$70. Pequena do orçamento. Exatamente, né? Significa 12 bilhões, significa nada para o orçamento. Não é? E fala assim, isso existe no Brasil, isso tem que existir no mundo inteiro. O mundo inteiro está pensando nisso. O programa de combate à fome ele tem de passar por isso. Porque a gente sabe que a renda gera atividade comercial e isso retorna. Não é? Então, esse lado redistributivo tem de ser esclarecido nesses programas de redistribuição de renda, da mesma forma que essa questão tributária no Brasil ela é altamente deficiente. Não é? Os impostos sobre o consumo crescem no mundo inteiro, mas no Brasil a base tributária é o consumo e não a renda. Daqui a pouco quero falar um pouco sobre reforma tributária no próximo bloco, enfim. Mas para poder a gente finalizar esse bloco, eu queria saber se tem muito da questão cultural, histórica, da gente ter pertencido a uma monarquia e se até é louvável que a União concentre tamanho recurso, enfim. Queria saber se tem muito disso, assim. Ou é mais uma questão ideológica mesmo, de governos, enfim, de tentar manter aí o máximo possível o dinheiro nas mãos de um ente, de uma pessoa só? Acho que tem uma soma de coisas aí. A gente tem que lembrar que a nossa república foi fundada em um golpe militar. E que quando nós fizemos a nossa primeira Constituição Republicana, a ideia era copiar a Constituição Americana. Só que os militares que estavam no poder na época não queriam perder poder. Então a gente já começa mal com um governo militar que faz uma Constituição concentrando poderes na figura do presidente e na figura da União. E de lá para cá a coisa, infelizmente, não mudou muito. Nós tivemos uma sucessão de governos muito autoritários e criou-se uma cultura mesmo de que cabe à União uma uniformização do direito, do dinheiro. Ela é melhor, mais bem equipada, ela é melhor, tem técnicos melhores para poder redistribuir. É claro que, num país desigual como o nosso, o fato da União concentrar uma parte desse dinheiro e poder reinvesti-lo em programas de desenvolvimento de regiões específicas, como o Nordeste, por exemplo, é claro que precisa haver isso. Agora, é bom a gente pensar também, e essa é uma coisa que demandaria um pouco mais de tempo, a gente pensar também por que essas regiões empobreceram tanto, né? Porque o Nordeste, ele é essa região empobrecida como foi até agora, tem melhorado muito de uns anos para cá, mas porque a República abandonou o Nordeste. O Nordeste já foi a maior força econômica do Brasil. O nosso modelo de desenvolvimento, praticado na República, foi de abandono do Nordeste e deslocamento do Sudeste. Quer dizer, hoje a União tem um papel, sim, de mudar isso, de tentar reequilibrar. Então a vantagem, só para ver se eu estou entendendo, seria essa, professor, de concentrar o maior número de recursos na mão da União, justamente para distribuir melhor a... Não do jeito que está, quer dizer, do jeito que está totalmente desequilibrado, mas a ideia na Constituição de 88, por exemplo, é que sim, ela tivesse uma gama maior de recursos para poder fazer isso, o que na verdade está tendo um desequilíbrio disso. Eu vejo o seguinte, na medida em que os estados têm o seu tributo, você fala assim, Minas Gerais, São Paulo vai ter mais tributo do que um estado do Nordeste. É preciso eliminar a desigualdade regional e isso está é o objetivo fundamental da República. A questão é a seguinte, é a guerra fiscal que faz isso? Que pode fazer isso? Não, guerra fiscal todos perdem. Isso são os fundos de participação dos estados que devem cobrir, de forma honesta. Ou seja, o repasse ao Nordeste deve ser maior
evitar a guerra fiscal e fazer um repasse ao Nordeste maior, investimentos maiores no Nordeste, que compensem esse problema e não desonerar o capital, como vem acontecendo nessa modelagem tributária perversa que a gente tem feito. Ou seja, onde paga o cidadão para grandes lucros do capital, que é o que está aí. E todos nós estamos assistindo. Avançamos em algum ponto nos últimos anos com os atuais governos? Não, nós regredimos. Sistematicamente nós estamos regredindo. A guerra fiscal se acirra cada vez mais, não é? O Fundo de Participação dos Estados teve uma ação no Supremo declarando inconstitucional, não conseguiram um acordo para reequilibrar, não é? O Nordeste se estrangula, só que na hora que o Nordeste, por exemplo, veja a guerra.com, quando São Paulo vende pela internet direto para o pobre, para o consumidor do Nordeste, São Paulo fica com um tributo sobre o consumo. Isso é uma profunda injustiça, na medida em que o comércio pela internet vem crescendo sistematicamente. O Nordeste tentou ficar com a alíquota do tributo lá. Foi declarado inconstitucional porque a forma feita foi inadequada. Mas vejam bem, isso exige uma resposta política. Precisa ser dada uma resposta política. Isso é uma injustiça máxima. Isso é uma injustiça máxima. Você comprar pela internet e São Paulo ficar com o tributo do consumidor do Nordeste. No próximo bloco, então, quero saber sobre as propostas aí no Congresso em relação ao novo pacto federativo, enfim, mais sobre a reforma tributária. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já. Eu quero mais sentir e infringir os cânones desse lugar, de milagres, prazeres sem fingir, existe vida do lado de fora. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. O Dois Pontos está de volta hoje discutindo o Pacto Federativo, que é a responsabilidade de cada ente da Federação, União, Estados e municípios. Hoje nós estamos recebendo os professores de Direito, Onofre Batista, da UFMG, e Alexandre Bahia, do IBMEC. Falamos então sobre os problemas que cercam aí o Pacto Federativo e existem propostas no Congresso, tramitando, enfim, sendo discutidas. Queria saber de vocês qual a possibilidade então de termos um novo Pacto Federativo nos próximos meses, como é que está se encaminhando as discussões? Bom, um dos pontos mais polêmicos, porque hoje a capacidade legiferante praticamente é toda da União. As assembleias legislativas chega a ser risível a condição legislativa delas. Então, a gente pode falar de receitas. Hoje, a receita é absolutamente concentrada na União. A gente viu no outro bloco a deficiência dos estados e tudo. Então, isso tudo passaria por uma reforma tributária. A reforma política atinge a todos, então seria, concretamente, no que diz respeito ao Pacto Federativo, uma reforma tributária. Você me pergunta assim, hoje é possível? Eu falo assim, olha, eu sou muito desesperançoso com relação a essa possibilidade de reforma tributária, e eu explico por quê. Porque o deputado federal do Nordeste não representa o Brasil, ele representa o Nordeste, o estado dele do Nordeste. O deputado mineiro não fala em nome do Brasil, ele fala em nome de Minas Gerais. E se você precisa de fechar um acordo,
não é? Que é um jogo de soma zero, alguém tem que perder para outro ganhar. Eu acho extremamente complexo fechar esse jogo, a não ser que a União, com o seu acúmulo de receita nos últimos 20 anos, resolva colocar dinheiro no fundo de participação dos estados para compensar nesse pacto a perda que os estados teriam. A única coisa razoável seria isso. Resta saber se haverá efetivamente uma disposição da União em fazê-lo, não é? Eu tenho dúvidas se existe essa disposição em abrir mão dessa fatia de poder. Com relação ao problema mais grave da reforma tributária, ele tem a ver, indiscutivelmente, com desigualdade social e com um novo pacto no Brasil social. Ou seja, nós vamos criar imposto sobre grandes fortunas, nós vamos rever a tributação sobre a renda, vai haver uma revisão no ICMS, e veja bem, e o problema é mais sério na medida em que um país isolado no mundo hoje não faz reforma tributária sozinho. Isso ficou patente na França e o efeito Depardieu, que a gente assistiu na França, do Depardieu vivendo em Paris, usufruindo do conforto de Paris e sendo hoje um cidadão russo, pagando tributos na Rússia. Então, vejam bem, com a volatilidade do capital hoje, isso é uma coisa que exige um pacto internacional. Os Estados Unidos puxam esse pacto, só que, por outro lado, eles puxam a sardinha toda da tributação para eles, forçam, levam a reboque. Isso exige uma ação no cenário internacional que traga para o Brasil para que ocorra uma efetiva reforma tributária. Daí eu não ser tão esperançoso assim, né? A menos que tenhamos uma democracia pós-nacional. Pois é. Né? Talvez esses novos... essas novas engenharias nacionais, transnacionais aí, que vêm sendo costuradas há um bom tempo e foram muito valorizadas nos últimos governos, né, aqui no Brasil, uma valorização do Mercosul, a criação de um FMI dos BRICS, a própria proposta de um banco para o Cone Sul, né, o Banco do Sul. Talvez isso possa criar instituições, uma rede de proteção para esses países que juntos possam criar um sistema tributário alternativo, possam começar a pensar nos sistemas tributários alternativos. É a solução para nós acabarmos com a miséria, com a desigualdade social que não tem mágica com relação a isso. É preciso de dinheiro e precisa tributar, né? É claro que exemplos como a Europa não são um bom exemplo, porque eles mesmos, que talvez tenham a maior união aí mais sólida, eles mesmos criaram um colonialismo interno enorme, né? Que faz com que hoje um país, a Alemanha, basicamente, esteja colonizando, né, os demais países do ponto de vista econômico. Então, nós temos aqui uma chance, me parece, de construir uma coisa diferente. A partir daí, a gente pode começar a pensar em reforma tributária no Brasil. Eu concordo com o professor Onofre. Hoje não há nenhum dos grandes partidos aí, tem nenhuma proposta efetiva de reforma tributária. Existem algumas ideias, mas nada que efetivamente vai mudar esse cenário. E onde entram os prefeitos e governadores? Porque eu imagino que seja consenso entre eles, né, de que precisa haver, então, um novo pacto federativo, uma nova reforma. O problema está na discussão sobre como seria essa reforma, ou seja, existe também essa diferença essa de questão discurso? dos governadores e dos prefeitos menos, mas dos governadores ela é muito séria. Porque, veja bem, hoje a questão do ICMS é resolvida num colegiado dos estados. Eu, algum tempo atrás, eu vinha discutindo com os alunos na pós-graduação a questão o grande poder de tributar, os estados devem ter um poder de tributar, e eu levanto hoje uma séria interrogação. Será que nessa modernidade líquida do capital capaz de tanta pressão, os estados devem ser livres para fazer suas leis tributárias? Será que isso não os enfraquece? Nós não teríamos de ter uma lei tributária, por exemplo, do ICMS uniforme para todos os estados? Eu não tenho dúvida de que deveremos ter, sob pena do grande capital chantagear a esfera econômica, dominar a esfera política. Eu não tenho dúvida de que é necessária uma nova regulamentação. Mas veja bem, eu vou congelar o status quo e o Nordeste. Então eu tenho de criar mecanismos de compensação para o Nordeste. Imagine se você olha isso no cenário internacional. Você fala assim,
o que os Estados Unidos querem, por exemplo, o que a Europa e os Estados Unidos querem? Uma homogeneização dos tributos no mundo, para evitar essa fuga de capital assim. Tá, mas na hora que eu homogeneizo, eu congelo o esquema de colonização. Você fala assim, eu tenho que estabelecer mecanismos de compensação, porque, afinal de contas, eu tenho 2,5 bilhões de pessoas morrendo de fome no mundo. Então, eu vou ter que criar um fundo de combate à fome no cenário internacional. Você vê que a história se repete no cenário interno. Você fala assim, quando Freud falava por que a guerra, ele dizia como acabar com a guerra, a primeira coisa é consciência. Na medida em que os governadores e os prefeitos entenderem que nesse cenário grave internacional que a gente vive, hoje, de colonização do capital na esfera política, eles precisam entender de que todos os estados perdem na guerra fiscal. É preciso estabelecer um pacto que transcende muito essa política barata que a gente está acostumado no Brasil. É preciso estabelecer um pacto de forma que todos os estados ganhem e não apenas percam. Agora, isso exige muita consciência. E você diz o seguinte, existem interesses escusos nisso? Sim. Você já imaginou? Chega um empresário e está tratando direto na guerra fiscal com o governo. Qual é o tributo que ele vai pagar? Isso é impensável, inadmissível. Cadê o critério de generalidade da tributação? Cadê a lei ou os parlamentos? Tributação agora virou um negócio. E esse negócio é bom de ser feito? Você consegue imaginar negociar tributos? De repente, pode sair doação para fundo de campanha? De repente, pode favorecer a corrupção? De repente, eu posso estar destruindo completamente todo o esquema de moralidade no país. Então, vejam bem que as consequências da guerra fiscal no longo prazo são muito piores ainda. Podem deteriorar, não é o pacto federativo, não, é a moralidade dentro do país. Uhum. Então, isso nos faz pensar de que a ação da União precisa ser uma ação rápida, mas ela, na medida em que congele essa possibilidade de guerra, ela tem que estabelecer mecanismos compensatórios para o Nordeste, para o Norte e Nordeste, Norte de Minas, eliminar a desigualdade regional. Sob pena de nós não temos um país, nós temos várias regiões. O governo discutia com o Congresso a questão do Pacto Federativo, parou por causa das eleições e depois acabou recuando. O ministro Guido Mantega disse que propor um novo Pacto Federativo seria talvez acabar desestruturando as contas públicas, enfim. Queria saber se de fato corre esse risco, enfim, de um novo Pacto Federativo acabar atrapalhando as contas públicas. Olha, e por consequência a economia do país, claro. Eu acho que a União já arrecadou bastante, né? A gente tem reservas aí de quase 400 bilhões de dólares. Eu não duvido muito que a União ficasse devendo alguma coisa ou precisando de dinheiro se fosse feito esse Pacto Federativo. Na verdade, se a gente pensar que a grande proposta mais palpável que a gente tem seria o Fundo de Participação dos Estados ser revisto e ser cumprida efetivamente a lei que criou esse fundo, a União continuaria arrecadando e, na verdade, ela precisa cumprir a lei. Quer dizer, talvez a nossa grande reforma tributária, no momento possível, é exigir que a União cumpra a lei. Isso já melhoraria a situação dos Estados enormemente, né? Pensar para além disso, eu acho que a gente precisa pensar mesmo, né? Esse modelo tributário, como ele vem se desenhando de 88 para cá, ele não é sustentável para os estados e municípios, uma hora vai falir mesmo. Chega uma hora em que esse endividamento bate num teto em que não é mais possível prestar saúde, educação, porque ao mesmo tempo que os estados e municípios prestam saúde e educação, as pessoas, quando essa saúde e educação não são prestadas, as pessoas hoje vão na justiça. E aí você tem decisões judiciais mandando comprar remédio, mandando botar a pessoa no hospital e o Estado tem que arcar com isso. E é o orçamento do município, do Estado, que vai arcar com isso, não é o da União. Isso tem limite, quer dizer, vai chegar uma hora em que eles não vão conseguir mais cumprir essas decisões, vai ser uma hora em que você vai ter um colapso mesmo do serviço. Como que se discutiu essa questão durante as eleições? Ou não se discutiu essa questão? Discutiu no jogo democrático do atendimento dos apetites da massa. Ou seja, a discussão democrática ela caminhou naquele sentido, o que o povo quer ouvir, não é? Agora, resta saber se foi uma discussão de temperança, considerando prós e contras, efeitos, uma discussão sistemática.
não é? Ou aquela discussão, precisamos reduzir a carga tributária, precisamos aumentar o Bolsa Família, precisamos não sei o quê. Bom, tudo bem, só que isso é um sistema que ele se entrelaça, tem consequências, cada coisa que mexe. Então, você tem que trabalhar de uma forma mais sistemática na análise do problema, não é? E esse problema, a gente viu recorrentemente nas eleições. Essa fala, precisamos reduzir tributos, precisamos não sei o quê. Isso todos falam, isso tudo é preciso, a gente sabe, não é? Agora, reduzir onde, o quê, como? De repente, tem facetas aí que precisam ser aumentadas. Tem outras que precisam ser reduzidas. O que é claro é que a classe média está estrangulada e a classe pobre miserável. Não é? Então, algo precisa ser reestruturado nisso e com rapidez. É óbvio que o livro do momento no mundo hoje é o Thomas Piketty. Não é? É mostrando como que as sociedades aristocráticas se formaram antes da Primeira Guerra Mundial e como que hoje estão se formando novamente. O que a gente vê isso hoje reacontecer. E no Brasil a todo vapor. Essa concentração de recursos na mão da União diminui a força das assembleias legislativas e das câmaras, vocês acham? Que Assembleia Legislativa? Afinal de contas, qual é a competência delas hoje? Os estados têm tão poucas competências próprias, no final das contas, pela Constituição de 88, eles têm competências que eles compartilham com a União e com os municípios. As competências próprias, eles têm muito poucas competências. E, no final das contas, as assembleias legislativas, bom, elas têm pouquíssimo poder de mobilizar alguma coisa diferente nesse sentido, né? Então, precisa mesmo, essa reforma política, que, como a reforma tributária, meio que viraram lendas, não é? Eu não acho que vai mudar muita coisa com o novo governo que vier aí, porque eles vão continuar dizendo sempre que precisa fazer essa reforma como uma forma de você se neutralizar de ações concretas, porque enquanto você fala que precisa fazer uma reforma, você não precisa agir, né? Porque eu preciso primeiro reformar para depois agir. Essa estratégia vem sendo aí repetida e repetida há muito tempo. Bom, vocês disseram que a gente avançou muito pouco, né, nos últimos anos, e isso inclui, claro, o governo da presidenta Dilma Rousseff, que foi reeleita. Então, quero saber o que muda, ou se muda alguma coisa a partir de agora, se existe alguma disposição em um novo governo de se discutir o novo Pacto Federativo. Bom, com a vitória da presidente Dilma, uma coisa que me deixa muito feliz enquanto mineiro é saber que depois de muitos anos nós vamos ter um governador do estado do mesmo partido da presidente da República, não é? E em Minas Gerais ter um partido diferente do presidente já nos fez sofrer muito, muito. Por exemplo, não se avançou a questão do royalty do minério. Minas Gerais tem essa grande riqueza e a gente sabe que a receita do minério em Minas Gerais, o ICMS não o minério é quase todo para exportar, a receita não fica aqui, ou se estabelece um royalty para o minério, ou nós vamos transformar Minas Gerais num estado de faroeste, que gira aquelas coisas. Quando acabar o minério, nós vamos viver num buraco a céu aberto, não é? Então, essa é a grande esperança. Com relação à presidente Dilma, a proposta também foi no sentido de que estávamos no meio do caminho das mudanças. O que nós queremos ver é, efetivamente, as mudanças se consolidarem, se cristalizarem, não é? Como uma tributação mais justa. Quando eu falo tributação mais justa, eu não estou falando tributação menor, não. Uma tributação mais equilibrada, que onere menos os assalariados e a classe média que hoje carrega o grande fardo, não é? E, no cenário internacional, uma atuação da presidente, que acreditamos precisa ser intensa, no sentido de conseguir dar condições para que uma justiça tributária seja implantada aqui. Não é? Como eu disse, exatamente nessa necessidade de homogeneização tributária no cenário internacional e que isso reflita numa justiça tributária no cenário interno. Não é? Então, essas são as grandes esperanças que eu trago, um aperfeiçoamento dos sistemas de distribuição de renda também do outro lado, que se avance nos programas de distribuição de renda, não é? De forma bem equilibrada, bem pensada. Não é? Então, isso são todas as esperanças que se deposita no novo governo da presidente Dilma. Pois é, eu acho que agora ela tem a chance de aprovar finalmente a reforma tributária de que tanto se fala, propor novas alternativas, desvincular receitas da União, de repente vinculá-las aos estados seria realmente algo
muito interessante. Me parece que se abre agora uma nova possibilidade para poder fazer isso. E aí eu concordo com o que o professor Onofre fala, no sentido de que, para que isso aconteça, questões internacionais e acordos internacionais que o Brasil vem firmando precisam ser consolidados. Então, uma proteção aí, Sul, não é, de chamados países do Sul, como o próprio G20, o BRICS, o Mercosul, criar condições para que eles possam se proteger contra essa volatilidade do capital e aí sim criar condições melhores de tributação melhor, mais equilibrada, não é menos tributo, não é necessariamente mais, mas mais equilibrado, como foi falado mesmo, e aí sim reverter isso em serviços, melhores serviços para os estados e municípios poderem exercer realmente o que a Constituição diz que é a competência deles. Ok, para terminar então, qual que é o impacto de dar mais autonomia aos estados e aos municípios, numa proposta aí que o senhor considerou um tanto quanto difícil, né, professor, de avançar, mas enfim, para a gente poder terminar então, qual o impacto, o que a gente pode avaliar de bom que vai acontecer caso haja de fato essa reforma tributária e a aprovação de um novo pacto federativo? A possibilidade da administração pública eliminar esse gap, essa distância do cidadão e poder aproximar do cidadão. Está mais próxima do cidadão e a administração que efetivamente presta o serviço ao cidadão e que sabe as necessidades do cidadão, fica efetivamente próxima, evitando esse distanciamento da administração pública e da sua eu detesto clientela, do seu povo, não é? Sim, eu acho que quanto mais próximo está o prestador do serviço, aquele que cobra o imposto e aplica o imposto, eu tenho como cobrar. Eu, como cidadão, tenho como cobrar. Acho que a ideia da subsidiariedade, da transferência, a gente transferiu muito bem a responsabilidade, a gente não transferiu ainda o recurso, né? Eu acho que a transferência de ambos, pela qual o cidadão pode, como contribuinte, como cidadão, dizer eu contribuí, eu formei esse orçamento, eu quero que esse orçamento volte para mim em serviços, em bens, serviços feitos pelo Estado. Quando isso é feito lá na União, isso é algo muito distante das pessoas. Se isso é feito localmente, no município ou até no Estado, você tem como cobrar mais. Eu acho que tem uma possibilidade maior de cobrança, de mais transparência na aplicação dos recursos do que hoje lá em Brasília, com decisões mega orçamentos lá em Brasília. A questão local ela pode possibilitar um maior controle do cidadão. Até porque as demandas são diferentes, né? De estado para estado, de município para município. Ok, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Obrigado. Grande abraço. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.